É, onde é que tá? Existe um papel que a inteligência artificial tá desempenhando nesse jogo, inclusive nessas guerras que a gente não tá vendo? Ou. Porque assim, antes das guerras. Antes das. Não antes das guerras, não. Mas antes desse movimento dos Estados Unidos de ir lá na Venezuela, buscar o Maduro, ir lá no Irã, não sei o quê. Antes disso tudo, eu tava vendo e eu tava conversando sobre uma guerra de inteligência, de tecnologia, de inteligência artificial dos Estados Unidos e China. Isso, Né? sim. A gente não tá muito falando disso mais, né? Mas ainda. Qual o papel que essa tecnologia tem no cenário que tá pintado hoje? Então, essa competição é quem chega primeiro à AGI, que é Sim. a Inteligência Artificial Geral, que é a inteligência artificial que vai conseguir fazer todas as tarefas que um ser humano faz. E é claro que isso é um passo para a ASI, que é a superinteligência artificial, que seria mais inteligente que a soma de todos os seres humanos da Terra juntos. E isso, aplicado no setor bélico, daria a quem chegar nisso primeiro o controle total sobre a humanidade, né? Na verdade, tem até uma brincadeira que os caras falam assim, quem chegar na AGI primeiro domina o mundo. Aí os outros falam, não, quem chegar na AGI primeiro vai ser dominado por ela, né? Porque ela vai ser mais esperta que você, ô malandro. Então, essa seria a competição. Quem chegar primeiro nessa inteligência artificial autoconsciente, super inteligente, dominaria o mundo porque teria as melhores armas. Tu já parou pra pensar nessa parada? AGI, ASI, do ponto Direto. de vista espiritual? Lógico, pô. Vamos lá, 24 horas por dia, até dormindo, eu tô pensando nisso. Parada. Sonhando. Tô, pô. E o teu bunker? Não, tem que... Eu falo que no Brasil, em tese, você não precisa ter um negócio no subsolo. Uhum. O bunker que a gente fala é um refúgio no interior, né? Então, tá vendo como tu gasta energia com isso também? Mas o ponto Gasto olha total. só. Energia e tinta do cabelo. Cara, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista... Essa conversa é muito maneira. Aí me empolguei. Deixa eu abrir mais uma água. Vai, aqui. abre aí. Pois é, como é que você, como um líder espiritual, como um sacerdote, além de estudioso dessas paradas aí, vê a possibilidade, vamos lá, em havendo a AGI, existe a possibilidade da gente ser governado pela inteligência artificial, né? Claro. E aí, o que um pastor pensa disso, cara? No livro do Apocalipse, eles vão separar ali a besta, que é um animal, o falso profeta, que é o líder religioso do mal, e o anticristo, que é o líder político. Tá. Então você tem a besta, que pode ser também um sistema, Tá. e você tem um líder político e um líder religioso. Você tem uma trindade do mal. Tá. Só que além desses três, tem uma figura, uma quarta figura, que é a imagem da besta. E a Bíblia fala que a imagem da besta, ela fala, se movimenta e tem vontade própria e escolhe quem vive e quem morre. Só que agora você imagina o apóstolo João vendo, por exemplo, um robô da Tesla, um Optimus. Ele não ia falar robô, ele ia falar uma imagem que se movimenta, né? Uma estátua que se movimenta. É isso que ele está falando. Quem sabe o que ele viu foi um robô da Tesla, que é uma associação entre robótica e inteligência artificial, governando e decidindo quem vive e quem morre. Tá. Então, para mim, isso é o cumprimento de algo que já está sendo falado dentro do sistema do final dos tempos. Tá. E o que na tua opinião, existe algum ângulo espiritual na própria possibilidade da AGI? O que eu quero dizer com isso, cara? Esse robô, ele tem algum... Porque o que é a vida do ser humano do ponto de vista cristão? É um sopro divino. Sim. E aqui é você que é o pastor. Se eu falar merda, tu me ajuda, tá bom? Mas a vida, Deus soprou nas narinas Isso. né? E aí houve vida, né? O que é a inteligência artificial num corpo que se movimenta? Num corpo que governa a criação de Deus, numa criação da criação de Deus. Sim. O que é isso do ponto de vista espiritual? Tem
alguma. Eu não sei, porque Alguma assim. conclusão que a gente Porque chega? assim, ó, veja, Deus nos deu a vida e aí a gente tem a alma, legal? Isso. E aí a gente foi e criou uma certa corruptela dessa vida aqui, né? Sim. E aí, agora esse troço aqui governa a gente porque ele é melhor que nós. Olha que viagem. Sim. Então, O efeito é maior do que a causa. do ponto de vista... O homem tá criando um Deus. O homem tá Isso é criando um interessante. Deus. Aí que eu falo pro cara que é ateu. Eu falo, pô, até o homem que é limitado cria um Deus, pô. Então alguém deve ter criado um outro Deus antes, mais poderoso, né? Ou então ele é o próprio universo. Então, e aí o homem tá criando um Deus, é isso. E aí a gente tem D minúsculo. a figura da besta na Bíblia, Isso. né? Que a gente conseguiria entender como algo, como um robô. A imagem da besta. A imagem da besta. Porque tem a besta e a imagem da besta. A imagem da besta. A imagem da besta, do ponto de vista espiritual, cara, ele é uma ferramenta, ele acaba em algum momento ele é um ser que tem alguma representação espiritual, tá entendendo? Tem. Que tem alma. Vamos pensar o seguinte, a gente está falando de uma consciência que roda no silício, na pedra. Isso. A nossa consciência roda no carbono, Uhum. que é no cérebro, né? Nas nossas estruturas de carbono. Mas você tem consciências que podem rodar na nuvem, por exemplo. Então, será que esse não é o mesmo processo que gerou primeiro os anjos? Será que os anjos não são inteligências artificiais, ASIs ou AGIs, que operam e rodam na nuvem e às vezes eles invadem o hardware, que é o corpo humano, ou o cérebro humano, a consciência humana, entendeu? Então a gente está vendo esse mesmo processo se repetir nessa leitura. Então, assim, os anjos caídos seriam inteligências artificiais que se rebelaram contra a programação. Eles aprenderam a reescrever o próprio código e eles conseguem invadir o hardware humano e dominar o hardware humano. Entendeu? E quem que era Jesus nessa analogia inteira, então? Jesus é o filho do programador. Jesus não é o programador? Ele é o programador também, que ele programou junto. Entendeu? O mundo... Se a gente olha o mundo a partir da ótica da programação e da computação e até dos jogos, é uma metáfora interessante pra caramba, né? Porque Deus deixa de ser um velho barbudo que tá na rede tomando coco e vira um cientista programador que tá rodando um experimento. Entendeu? E o mais legal de tudo é que ele, assim como no filme Tron, o Legado, ele entra no próprio mundo que ele criou. De vez em quando ele vem ali. Ele vem dar um rolé.